Qualquer infecção que tenha uma resposta inflamatória sistêmica, você chama de sepse. Então, a infecção foco de infecção, ok? Pneumonia, celulite, gastroenterocolites, endocardite, meningite, o que seja. Mais SIRS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. O que é essa síndrome da resposta inflamatória sistêmica? Como que ele conduzia esse critério na época? Então, a síndrome respiratória sistêmica é definida da seguinte maneira. Olha, o doente vai ter SIRS se ele tiver uma temperatura maior do que 38 graus ou menor que 36 graus. Uma frequência respiratória acima de 20, uma PCO2 abaixo de 32, a frequência cardíaca acima de 90 e uma leucocitose e leucopenia no hemograma. Leucocitose de 12.000 e leucopenia abaixo de 4.000. Então, isso ele chamava de SIRS. Por que SIRS? Porque era uma síndrome de resposta inflamatória que era frequente em diversas patologias não infecciosas, como pancreatite aguda, grave, grandes queimados, né? Então, algumas patologias que não tinha infecção, que tinha resposta inflamatória, traumas grandes, né, grandes traumas, grandes cirurgias, todas essas síndromes importantes tinham resposta inflamatória sistêmica, que a gente não precisava usar antibióticos, não tinha infecção naquele momento. Então, esse critério foi utilizado por muito tempo. E até 2016, quando foi lançado o novo critério Survival Sepsis Campaign, isso foi utilizado por nós todos, há 6 anos atrás. A partir dessa nova campanha desse grupo, isso foi tirado da avaliação e foi tirado um conceito que a gente utiliza sepse grave para utilizar o termo só sepse. Então você tem infecção e sepse. A SIRS do conceito infeccioso sai. E choque séptico, que é a fase mais avançada. Então hoje a gente tem que falar se há uma infecção, ok. Se há sepse, como a gente vai definir a sepse? É infecção por disfunção orgânica. Tá bom, é um termo muito amplo. Como é que eu vou definir disfunção orgânica? Então nós vamos usar todos aqueles critérios que nós falamos até agora. Vamos procurar clinicamente se é uma disfunção orgânica encefálica, laboratorialmente se tem plaquetopenia, se tem insuficiência renal com creatinina alta, se você tem insuficiência hepática, com bilirrubina aumentada com marcador importante, e assim por diante. Então você vai começar a procurar disfunções orgânicas, clínico-laboratoriais, para definir se há sepse ou não. E aí começa a se discutir o que nós podíamos usar de critério para isso. Quais são os critérios, né? Quais são os scores, alguma maneira de você medir isso, para poder dar um resultado de um score, de uma pontuação, uma coisa mais objetiva, que eu consiga pegar a infecção e definir, não, isso aqui é sepse. Um dos critérios bem clássicos que foi utilizado foi o SOFA. O SOFA é um score, pessoal, de falência orgânica sequencial. Eu posso fazer de manhã à tarde, fazer diário. Você tem uma pontuação. Ele varia de 0 a 4 em cada item. Ele tem um item que é relação de oxigenação, que é hipossemia. Tem um item de plaqueta, de bilirrubina. Tem um item cardiovascular, que mede a pressão arterial, que é hemodinâmica. Um item da escala de Glasgow. Outro item de creatinina, que é a pressão renal. E um último item, que é o volume urinário. Então, esses todos os itens que eu falei para vocês, cada um varia de 0 a 4. Aí você computa a progressão disso. Esse foi um critério chamado de SOFA. E hoje já se sabe que ele não é muito bom. Ele tem uma especificidade baixa e sensibilidade baixa. Então, também hoje a gente utiliza pouco. Mas ele foi utilizado de uma maneira rotineira, foi consagrado em 2016. E aí até tiveram outras modalidades, que foi a geração de outro critério score mais resumido, chamado QSOFA, ou Quick SOFA, que seria mais rápido, que leva em consideração 3 parâmetros, que é a pressão arterial sistólica, abaixo de 100 milímetros de mercúrio, você tem a frequência respiratória acima de 22 revoluções respiratórias por minuto, e a escala de Glasgow menos de 15. Então 14 para baixo você considera como um ponto. Então ele tem 3 pontos. Acima de 2 tem um risco muito alto. Então esses 2 parâmetros, SOFA e Quick SOFA, eles têm uma avaliação de valor baixo hoje. Com a nova diretriz de 2021, novo Survival Sepsis Campaign, ele fala que essa recomendação não é adequada. Então ele sugere que a gente não utilize mais esse score sequencial de disfunção orgânica. E ele considera que você precisa definir a disfunção orgânica clinicamente. Os scores podem ter algumas ajudas. Por exemplo, a própria SIRS tem sensibilidade e especificidade um pouco melhor que o SOFA. Então, quer dizer, ela saiu da nossa definição, ela tem uma sensibilidade um pouco melhor. O NILS, que é um modelo de avaliação, o NILS é um modelo feito em inglês, né? Ele é um score de alerta precoce que foi criado na Europa na época, que leva em consideração todos os sinais vitais, mais saturação de oxigênio, com suplementação ou não. E aí vai ter uma pontuação que varia 0 normal, 1, 2, 3 para baixo, 1, 2, 3 para cima. Então, de acordo com a avaliação
variação mais alta ou mais baixa dessas variáveis de normalidade, você considera uma pontuação. E aí você tem, a partir de 4, uma vigilância um pouco maior, a partir de 8, um risco maior e assim por diante. Esses scores, eles acabam ajudando a gente para tentar dar um pouco de objetividade no diagnóstico da sepse. Como eu disse para vocês, quando o diagnóstico não é fácil, como aquele primeiro caso dessa moça que a gente falou da pernefrite, é muito simples você fazer o diagnóstico de sepse, você consegue rapidamente entender isso. Mas às vezes você tem diagnósticos mais difíceis, como um paciente idoso, um paciente com comorbidade, ou um paciente que já está internado no hospital, às vezes, dentro da terapia intensiva, ele começa a ter uma disfunção orgânica, já tinha alguma, vai piorando, e às vezes ele pode progredir em sepse, em vigência do seu cuidado, na própria unidade de internação e assim por diante. Então é importante que a gente consiga equilibrar esses dados, tá certo? Então a gente tem que lembrar, o diagnóstico de sepse, ele é feito de maneira clínica, laboratorial. Você utiliza a parte clínica para você caracterizar a infecção, o laboratório te ajuda e você precisa procurar se é disfunção orgânica. Essa procura da disfunção orgânica vai passar por dados laboratoriais que eu falei para vocês, lembrando sempre do lactato como marcador importante perfusional. Então sempre o lactato acima de 2, 2,5 que seja, depende do critério que você utiliza de dosagem de lactato, ele vai ser importante na caracterização da perfusão tecidual para o diagnóstico da sepse.